Gravando, então. Bom, então matrizes. O que a gente sabe de matrizes? Matrizes é um tipo, né? São tipos de tabelas, né? Onde os números são organizados aqui em linhas, nesse caso duas, e colunas, nesse caso três. Então, nada mais são do que tabelas. E aí, o tipo da matriz depende muito do número de linhas e do número de colunas. Então, eu tenho aqui uma matriz do tipo 2 por 3, porque ela tem duas linhas aqui e três colunas. Então, o tipo dela sempre vai depender do número de linhas e colunas, tá? Sempre o primeiro número é linha e sempre o segundo número é coluna, isso não vai mudar. Então, eu posso representá-la de três modos, né? Parênteses, duas barrinhas ou colchete. Tá vendo aqui a mesma matriz, né? Mentira, não é a mesma, mas eu tenho três formas diferentes de representação. Duas barrinhas a gente pouco usa, né? Tem que colocar duas, porque se ficar uma barrinha só, aí a representação de módulo, né? E, na verdade, uma barrinha só, para a matriz, a gente usa determinante. Então, matriz. A gente escolhe mais aqui, né? E ficar desenhando duas também dá muito trabalho. A gente escolhe aqui mais fácil entre colchete ou parênteses, né? Anotação. Então, a gente sabe que o tipo dela depende do número de linhas. Então, aqui eu tenho três linhas, duas colunas, e a posição de cada elemento. Também, o primeiro númerozinho aqui significa a quantidade de linhas, e o segundo número aqui representa a coluna que ele está, né? A quantidade, perdão. É a posição. Então, esse primeiro elemento, ele é A11, porque ele está na posição linha 1, coluna 1. A32, ele está na linha 3, tá vendo? Linha 1, linha 2, linha 3, coluna 2. Então, esse númerozinho que fica subscrito é a posição do elemento, a linha e a coluna que ele está. Então, de forma genérica, né, uma matriz do tipo 3 por 2, ela é escrita, né, de forma genérica desse jeito aqui. Ok? Às vezes, em alguns casos, a gente tem que montar a matriz. Olha aqui no final da página, ele fala que a matriz A é do tipo 2 por 2, então tem duas linhas e duas colunas. Ele diz aqui que cada elemento é igual a 3 vezes I mais J. Então, vamos lá. Se ela é do tipo 2 por 2, a forma genérica dela é isso aqui, né? A11, A12, A21, A22. Aqui todos na linha 1, aqui todos na linha 2, coluna 1, coluna 2. Para achar cada elemento, eu vou ter que utilizar essa equação aqui, ó, que a gente viu ali embaixo. 3i mais j. Ou seja, o A11, o i é o 1. E o j também é 1. Então, eu tenho aqui na ordem i, j. Então, para achar o A11, eu vou colocar 1 no i e 1 no j. Então, fica 3 vezes 1 mais 1. Tudo bem? Aqui é o i, 3 vezes i, mais o j. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Para achar o A12, aqui, o i é o 1, o j é o 2. 1 no i, 2 no j. 3 vezes 1 mais 2. Ok? Esse é o i, esse é o j. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. O A21 é a mesma situação. 2 é o i, 1 é o j.
Então, 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Para achar o A22, tanto I quanto J são 2. Então, 6 mais 2, 8. Só que depende de cada exercício, tá, gente? 3i mais J é nesse exemplo aqui. Isso aí vai variar de acordo com cada exercício. E aí você achou o valor de cada elemento. O A11 é 4, A12 é 5, A21 é 7, A22 é 8. Você só coloca na posição, pronto, determinou a matriz. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Independente de qualquer que for a letra, o primeiro vai ser linha e depois coluna. Uhum, exatamente, sempre isso. Tanto aqui no tipo, quanto aqui no IJ, na posição. Sempre linha e depois coluna. Sempre o I depois o J. Aqui, né? Mas às vezes aqui ele inverte, sabe? Então a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque isso aí exige da gente, assim, desenvolver a organização, né? Para detalhes. Agora a gente vai ver, então, sobre classificação de matrizes. Quando é que uma matriz é dita quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, a matriz é quadrada. Então, exemplo, a matriz do tipo 2 por 2, a gente pode simplesmente ler matriz de ordem 2. Tanto faz. Tá? Aqui eu já sei, se falar só isso de ordem 2, eu já sei que ela é quadrada. Já sei que ele é 2 por 2. Se falar, tem ordem 3. Então, se falar que tem ordem 3, eu já sei que ele é do tipo 3 por 3, também é quadrado, e assim sucessivamente. Então, aqui tá, né, dizendo o que eu falei. Chama-se diagonal principal os elementos que têm I igual a J, ou seja, diagonal principal, eu começo aqui no primeiro elemento e vou aqui no último, a diagonal A11, A22, A33. Diagonal principal, eu só tenho na matriz quadrada, tá? Só tenho na diagonal principal na matriz quadrada. Se a matriz for retangular, já não tem diagonal principal. Então, a diagonal principal corta aqui, ó, do primeiro ao último. A diagonal secundária só pode ser a outra, então, né? A gente define bem quem é a quadrada, quem é a principal. Então, a outra diagonal é a secundária. Tudo bem até aqui? Traço de uma matriz. É a soma dos elementos da diagonal principal. Então, eu pego lá, né, a diagonal principal, já defini o que são aqueles elementos onde a posição aqui, I é igual a J, eles vão estar lá, não importa o tamanho da matriz. Se eu somar esses elementos, eu estou determinando o traço da matriz, representado por TR, né? Traço da matriz A, soma dos elementos da diagonal principal. Matriz linha e matriz coluna. Muito simples. Matriz coluna é quando eu tenho só uma coluna, nenhuma mais. E matriz linha, quando eu tenho só uma linha e nenhuma mais.
Então, eu posso ter várias colunas, mas eu tenho só uma linha. Então, essa é a matriz linha. Então, aqui tá fácil, né, da gente bater o olho, né, e saber do que se trata. Igualdade de matrizes. Quando é que eu digo que duas matrizes são iguais? Só posso dizer que elas são iguais quando seus elementos nas respectivas posições são iguais. Então, olha aqui um exemplo, né? Eu só posso dizer que a matriz A e a matriz B são iguais se elas forem da mesma ordem e os elementos delas forem iguais. Então, olha aqui. Exemplo, matriz P e matriz Q. Se P é igual a Q, ou seja, ele está dizendo que as matrizes P e Q são iguais. Então, essa matriz é igual a essa. Afirmou. Então, eu tenho que o elemento x é igual ao elemento 2, porque as matrizes são iguais e porque eles estão, respectivamente, na mesma posição. O elemento z é igual a 8 e o elemento y é igual a 3. Ok? Então, sobre igualdade de matrizes, depende muito do exercício, mas a gente tem que lembrar, né, daqui. Eu só posso dizer isso quando elas estiverem aí. Quando elas forem, né, do mesmo tipo, né, podem anotar isso aqui, né, mesmo tipo, e elementos iguais. Deixa eu ver se vai caber aqui. Isso está escrito, né, eu só estou querendo resumir aqui para facilitar, né. Está escrito isso, ó, são do mesmo tipo e os elementos correspondentes forem iguais. Tudo bem até aí? Então, vamos lembrar agora os tipos de matrizes. Então, tem a matriz que é do tipo matriz nula. Os elementos são todos iguais a zero. Ela é do tipo 3 por 2, porque tem 3 linhas e 2 colunas. Chama matriz O. Ela é nula, porque todos os seus elementos são iguais a zero. Matriz oposta. Então, a palavra oposta, a gente já lembra de troca de sinal, né? Números opostos, troca de sinal. Então, eu troco o sinal dos elementos. Então, aqui eu tenho a matriz, ou seja, menos A, né? Oposta de A, é 1 negativo, 4 negativo, 3 positivo. Trocou o sinal dos elementos, matriz oposta. Zero não tem sinal, né? Tem como trocar. Matriz transposta. Troca linha por coluna. Não pode confundir transposta com inversa. A gente vai ver a inversa depois, né? E às vezes confunde transposta com inversa, mas não pode, tá? Transposta, essa primeira linha vira a primeira coluna. 5, 3, 4, 5, 3, 4. Linha vira coluna. 1, 0 e 2, 1, 0 e 2. Ela é representada por A elevado a T. A elevado a T.
Aqui ele pede para a gente observar o seguinte, e quando eu acho a transposta, a ordem, né, ela troca de lugar aqui, ó. Essa matriz A, ela é do tipo 2 por 3. A transposta dela é do tipo 3 por 2, inverte também, né? Que aqui eu tinha duas linhas, agora eu tenho duas colunas. Eu tinha 3 colunas, agora eu tenho 3 linhas. Então, inverte quando a gente acha a transposta, né? Inverte aqui também, né? O AJ de A é igual a JI da transposta, que a posição fica trocada, né? Eu troco de lugar aqui a posição de I do J também, igual eu troco a posição aqui, ok? Matriz simétrica. A simétrica é quando eu acho a transposta e ainda assim elas ficam iguais. Olha só que interessante. Essa linha, 7 menos 3 e 1, virou essa coluna, 7 menos 3 e 1. Essa linha, menos 3, 2 e 4, virou a coluna menos 3, 2 e 4. Essa linha 1, 4 e 5, virou a coluna 1, 4 e 5. Beleza. Transposta da matriz A, tá aqui. Só que agora, se você analisar de forma geral, né, elas são idênticas. Então, uma matriz, ela é chamada de simétrica quando ela é igual à sua transposta. Patrícia, isso só dá certo se for matriz quadrada, né? Só dá certo se for quadrada, exatamente. Então, ela tem que ser quadrada, senão ela não vai ficar igual nunca, né? A gente viu um exemplo aqui, ó, que não tem nem como ficar igual. Mas os seus elementos, se você observar, eles também têm que ser simétricos. Olha, eu tenho que ter o menos 3 aqui e aqui, eu tenho que ter o 1 aqui e aqui, eu tenho que ter o 4 aqui e aqui. Não vai dar certo, né? Agora, mais um detalhezinho aí que tem que memorizar. Quando uma matriz ela é igual ao oposto da transposta, dizemos que a matriz A é antissimétrica. Deixa eu ver se tem exemplo pronto aqui. Se não tiver, a gente faz um aqui. Não tem. Vou fazer um exemplinho aqui da antissimétrica. Estou sem espaço aqui, mas vou fazer pequenininha aqui da antissimétrica, ó. 1, 2, 3. Não, peraí, que aí eu não consigo fazer. Aqui, ó. Aqui tem que ser 3 também. E aqui 2. Então, essa aqui é a matriz A. Vou achar a transposta de A. Peraí, para achar a transposta de A, que eu vou ter que fazer aqui mesmo. Eu tinha que ser oposto, né? Acho que eu vou Não pôr vai menos ficar 6 aqui. igual, não? Vou ver se vai dar Ah, certo. Peraí. Vai agora, ficar igual. agora, agora vai dar certo. Não, não vai, porque o 1 ainda vai ficar positivo. Não, tipo, a transposta vai ser a mesma coisa, só que aí depois você só não inverte o tal de todo mundo. Não, mas já tem que ser igual, tá vendo? Ela já tem que ser igual, eu não Ah, posso fazer tá. isso depois. Ela tem que ser igual à transposta e também tem que ser oposta. Então, aqui, se eu trocar o Sei, sinal, beleza, mas o 1, eu não vou conseguir trocar o sinal do no 1. lugar do Só 2 se você aqui for põe. 0. Só se aqui for 0. Aí vai dar. Eu acho que para ser desse jeito tem sempre que ser o
O A1 tem que ser 0 sempre, né? Exatamente, é isso que eu também pensei aqui, Eduardo. Pensei a mesma coisa. Então, se aqui for 0, vai dar certo, ó. Então, essa linha 0 e menos 3 vira essa coluna 0 e menos 3. Essa linha 3 e 0 vira essa coluna 3 e 0. Então, agora eu tenho uma matriz transposta e oposta. Então, a A é chamada de antissimétrica, porque além de ter trocado de lugar, elas ficam com sinais opostos de cada elemento. Então, essa matriz A aqui, ó, ela é chamada de antissimétrica. Esse negócio do 0 pode contar com uma regra também? Porque é Eu acho que sempre, né? sim, viu? Eu acho que sim, porque não vai ter outro jeito, Pode. Acabei de ver né? aqui na internet. Então. A internet fala que, aproveitando aí, que a diagonal tem que ser tudo 0 também, ou não tem nada a ver isso? Então, isso que eu falei. A diagonal principal vai ser tudo 0 na Ah, tá. antissimétrica. Não tinha ouvido. Então, é isso mesmo. Tranquilo? Então, mais alguns aqui. A matriz triangular inferior, matriz triangular superior. Todos os elementos situados abaixo ou acima da diagonal principal são nulas. Ok? Nesse caso, né, se eu tenho que 0 acima da diagonal principal, tudo 0, então eu tenho aqui uma matriz triangular inferior. Por isso que chama triangular, né? Exceto o 0, os elementos não nulos formam um triângulo. E aqui é a mesma coisa, ó. Matriz triangular superior, porque abaixo da diagonal principal, os elementos aqui são todos zeros. Ok? Não tem problema ter um 0 aqui também fazendo parte dela não, tá? Para ser triangular, o que importa é ter 0 acima ou abaixo da diagonal principal. Matriz diagonal é quando eu tenho a diagonal principal, né? Com elementos aqui, ó, por exemplo, 3 e 2. E os outros fora da diagonal principal são iguais a 0. Então, aqui a diagonal principal. Fora da diagonal principal, todos iguais a 0. A matriz identidade é um tipo de matriz diagonal, né? Só que no caso, a diagonal principal é sempre o elemento 1. E a gente usa a matriz identidade, né? Para trabalhar lá com outras operações de matrizes, né? Então, essa é a matriz identidade. Ela é importante na hora de fazer operações com matrizes, né? Na hora de achar a função inversa.
Então, ela é um tipo de matriz triangular, ela é um tipo de matriz diagonal e ela também é chamada de matriz identidade. Ela cabe nos 3 exemplos ali, né? E aí tem aqui uns exercícios para a gente fazer. A gente pode começar a fazer então aí agora. Se a matriz dada é simétrica, então eu tenho que achar aí o valor de x mais y. Primeira coisa que a gente faz, né? Já que ela é simétrica, a gente viu que a simétrica ela é igual à sua transposta. Então, o que a gente pode fazer? Achar a transposta dela. Eu gosto de escrever, tá, gente? Então, eu vou chamar essa aqui de matriz A, transposta de A. Eu vou colocar aqui. Então, primeira linha, 2, 1 e menos 1. Segunda linha, com capricho aí, hein, gente? X ao quadrado, 0 e 1 menos y. Senão fica confuso. Olha, eu tenho uma expressão aqui. Terceira linha, x, y menos 3 e 1. Se não tiver organização aqui, não dá conta. Não pode escrever de qualquer jeito. Então, tá aqui a transposta. A gente viu lá atrás que simétrica é igual à sua transposta. Acabamos de ver isso aqui, ó. Ó. Simétrica ela é igual à sua transposta. Então, eu vou analisar os elementos. De preferência, não pego o que está ao quadrado, não, porque quando eu digo que x ao quadrado é igual a 1, eu vou achar as raízes e eu vou ter que x é igual a 1 e menos 1, tá? Então, de preferência, não pega o que está ao quadrado, não. Pega aqui, ó. X, mesma posição, igual a menos 1. Então, vou só anotar aqui simétrica, para quem for estudar depois, é quando eu tenho a matriz igual à sua transposta. Então, eu vou dizer que x igual a menos 1. Então, já achei o x logo de cara. Como que eu faço para achar y? Eu tenho y em várias posições aí, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, olha, y menos 3 igual a 1 menos y. Certo? Mesma posição. Já que o conceito de simétrica significa que elas são iguais, então os que estão nas respectivas posições são iguais. Faço y para cá somando, faço 3 para lá somando, 2y igual a 4, passo dividindo, y igual a 2. Então, determinando x mais y, x é menos 1, y é 2, o resultado é 1. Entende? Acho que não vai dar tempo da gente fazer o 2. Faltando 3 minutos para acabar. Mas vamos começar. Uma confecção vai fabricar 3 tipos de roupa, utilizando materiais diferentes. Ponto, né? Não fiz o ponto. Considere a matriz A, em que A e J representa quantas unidades do material J serão empregadas para fabricar uma roupa do tipo I. Então, olha só o que ele falou aqui, ó. A e J representa quantas unidades do material J. A e J, então, representa a quantidade do material J
Então, J representa o tipo de material que serão empregadas para fabricar uma roupa do tipo I. Então, I é o tipo da roupa, J é o material da roupa e o elemento é a quantidade. E se você quiser, só para facilitar a vida, aqui é o 11, aqui é o 12, aqui é o 13. Aqui é o 21, 22, 23, 31, 32, 33. Estou colocando a posição aqui dos elementos, se você quiser, tá? Se não quiser, não precisa não. Agora a gente vai ver ali, ó. Quantas unidades do material 3 são empregados na confecção de uma roupa tipo 2? Então, se ele falou material 3, ele falou que J é igual a 3. Se ele falou que a roupa é do tipo 2, então o I é 2. Então, no elemento A e J, eu tenho que o elemento é 2, porque vem o I primeiro, 3 é o J. Então, quem é o elemento A23? É aqui, ó. É o 3, né? Linha 2, coluna 3. Então, 3 unidades de roupa feitas com tipo 2, material 3. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aí? Ô, Patrícia, na letra B, que ele vai pedir para achar, tipo, um de cada, aí eu multiplico, tipo, o A11, aí ele quer 5, aí eu multiplico 5 por 5? Exatamente.